O Copom, o Comitê de Política Monetária, anunciou mais uma alta na taxa Selic, 15%. Bom, e aí daí, né, Júnior, o que isso tem a ver comigo, que empreendo e que tem o meu negócio? Tudo a ver, tem tudo a ver contigo que empreende, tem tudo a ver com quem consome e toda essa política monetária tem vários efeitos colaterais para a nossa economia. É desse assunto que nós vamos conversar hoje aqui no podcast Júnior de Oliveira. Seja bem-vindo. Acordei hoje com esse assunto na cabeça e nada é por acaso, né? Acordei pensando, puxa, o comitê mais uma vez aumenta a taxa de juros e chega à conclusão que nós estamos sim num momento da economia bem delicado, de uma inflação alta, juros elevados, e aí como é que nós vamos fazer para sair desse cenário? Então, eu quero comentar com vocês hoje, né, um pouquinho do cenário atual, que é bem simples, na verdade, de entender. Esse assunto de cenário econômico era um dos assuntos que eu mais adorava explicar quando eu atendia as pessoas no banco, porque quem vinha lá justamente vinha ou tomar crédito ou investir dinheiro. E entender isso, né, como funciona essa dinâmica do empréstimo e de quem aplica, é essencial para a gente entender como é que funciona essa política monetária. Basicamente, as pessoas que precisam do dinheiro, que não têm capital, elas vão até alguém que tem esse capital, que tem esse valor, e essa pessoa ou essa instituição, esse banco, o que for que seja, ele empresta o dinheiro a um custo, que a gente chama de juro. E aí, só que nem sempre a pessoa tem esse dinheiro, ou o banco tem esse dinheiro, e aí o que a pessoa precisa fazer? Captar recursos para emprestar. E aí ela remunera também com juros para quem investe, para os investidores. Ah, Júnior, mas quem investe ganha bem menos do que quem paga juro de crédito. Claro que sim, porque isso é um negócio, né? Isso é um empreendimento. Ou seja, imagina você tendo 100 mil reais ali no teu caixa. Tu vai emprestar para alguém esse dinheiro. Se tu for emprestar para alguém, tu está ganhando em cima desse valor um juro lá de 1%. Tu vai ter que emprestar a um juro maior para compensar o juro que tu está pagando. Então, essa é a dinâmica dos bancos, das grandes empresas ou até das financeiras que fazem operações financeiras. A gente chama essa diferença nos bancos de spread bancário, né? Então, esse spread que você recebe, é a diferença entre o que ganha naquele investimento e o que tu paga de juros. O cenário atual é bem simples, tá? Nós estamos com juros altos, né? Então, 15% ao ano é a taxa Selic, e isso faz com que o crédito fique caro. Então, o banco está ganhando no mínimo, ele tem que pagar no mínimo, para quem investe o dinheiro, né? No mínimo 15%, porque é a taxa Selic. Então, ele vai ter que pagar no mínimo 15% ao ano, e aí, claro, tem vários tipos de investimento, várias regras, varia para cada tipo de investimento. Mas ele vai ter que emprestar, ele vai ter que captar esse dinheiro e vai ter que pagar 15%. Então, se ele vai emprestar, né, se ele vai reemprestar, ele precisa ganhar mais do que 15%, bem mais do que 15% ao ano. E é por isso que o crédito fica caro. E por que se aumenta os juros? Por que se aumenta a taxa Selic? Quando a gente tem uma inflação muito alta na economia, ou seja, os juros ficam, os preços das coisas ficam caros. Então, para você comprar no mercado, para você comprar materiais para o teu negócio, comprar estoque, tudo isso está mais caro. A inflação está mais cara. Então, os preços estão aqui em cima. A inflação, o aumento de juros é um instrumento para a gente tentar elevar a taxa do crédito. A tendência disso é diminuir o consumo, e aí então se diminui os juros e os preços, né? Então, essa é a jogada da política monetária. E como nós estamos numa inflação alta, esse aumento da taxa Selic é justamente para tentar travar um pouco mais esse consumo. E aí você, empreendedor, imagina, ninguém está vindo comprar no teu negócio, ninguém está comprando. O que tem que fazer nisso? Baixar o preço. Aí você baixa o preço, as pessoas voltam a comprar, e aí só depois começa a cair a taxa de juros. Meu Deus, esse assunto parece simples, mas ele tem assim uma certa complexidade, né?
A grande questão nesse cenário econômico é para os pequenos negócios, tá? Os pequenos negócios sofrem muito porque sentem uma dificuldade para girar o capital. Então, como as pessoas estão comprando menos e tu precisa pagar luz, pagar água, ar-condicionado, pagar espaço, pagar tudo no teu negócio, começa a ficar complicado para os pequenos negócios para fazer esse giro de capital. E aí eles começam a recorrer a empréstimos, começam a recorrer a reservas, né? Reservas de capital que tem. Bom, esse é o assunto de hoje, né? Comecei o assunto de hoje bem técnico, mas não te assusta, é essencial entender. Por isso que o episódio vai ser mais curto, mais sucinto, mais breve, para a gente entender de uma forma simples, de uma forma direta e de uma forma leve como que funciona essa taxa Selic e a política do Copom. Bom, vamos começar falando de como os juros afetam quem empreende. Eu já dei uma pincelada na introdução. O custo de capital, né? Então esse capital ele fica caro. Tem que pegar empréstimo, tem que financiar, tem que fazer toda essa parte de ter o capital. Para tu ter o capital, o custo dele fica alto. Fica quase inviável. Hoje um juro de empréstimo comum vai estar mais do que 15% ao ano. E aí tu começa a fazer os cálculos para ver se tu vai ganhar mais do que esse juro ou não, né? Então esse é a questão. Como tem menos consumo nesse momento da economia, nós estamos com uma inflação alta, então como tem menos consumo, fica mais difícil de vender. Imagina tu pensando em abrir um negócio agora, no momento da economia que está mais difícil de vender. Eu vou dar um exemplo clássico. Imobiliárias, né? Imobiliárias, principalmente imobiliária. Tu vai abrir uma imobiliária agora. Eu sinceramente torço aqui, agora falando baixinho, né? Torço para que os juros os custos do imóvel diminua. Só que para o custo do imóvel diminuir, tem que parar de vender. tem que travar as vendas. Ó os corretores aí, chega de vender, Deus o livre. Mas, enfim, é justamente isso. Enquanto eu tiver venda, os preços não vão baixar. E aí o que acontece? Tem venda, os preços não baixam, fica inviável para quem não tem o seu primeiro imóvel, quem quer abrir um negócio, quem quer comprar uma sala comercial, quem quer montar um estúdio de podcast, o que for que seja, começa a ficar inviável para você desprender todo esse custo se tu não vai vender. Então esse é quem tem loja, né? Por exemplo, vou comprar um espaço lá para abrir uma loja, vou comprar estoque. Aí compra estoque, compra espaço, faz toda uma estrutura. Lindo, né? Fez um baita negócio, fez uma baita fachada, investiu em marketing, investiu. Chegou num determinado momento que tu abriu a loja, não vende. Então, esse é o grande risco dessa área da economia. E aí que vem toda a dificuldade. Como é que tu vai investir em marketing, em estoque, em todo o teu negócio, se tu não tem uma certeza de um retorno, né? Então é muito mais fácil, no momento de juros baixos, de taxa Selic baixa, você investir num negócio. Vamos dar um exemplo clássico. Na pandemia, por que o juro na pandemia, a taxa Selic, caiu para 2%? Justamente porque todo mundo parou, todo mundo ficou em casa, então não se tinha, a economia estava totalmente travada. E aí a taxa Selic despencou lá embaixo, justamente para incentivar os empreendedores, quem quer abrir um negócio, a abrir um negócio e a vender para a economia girar. E aí a economia volta a girar, a taxa Selic volta a subir. Então, esse é o detalhe. Eu me lembro que na época da baixa dos juros, foi uma baixa muito... Agora a gente está tendo uma alta histórica. E na pandemia teve uma baixa histórica. E eu me lembro quando eu estava no banco, nós tínhamos lá créditos na modalidade saque. Os créditos na modalidade saque são com juros variáveis. Então, se o juro está baixo, o juro está baixo. Se a taxa Selic aumenta, o juro começa a subir. E aí na pandemia vinha muito cliente, vinha muito associado dizer: como é que o meu crédito, minha parcela está subindo? Cara, foi um negócio difícil de contornar, assim, né? O nosso atendimento, a nossa consultoria financeira naquele momento era essencial para não acontecer um problema. E não só um problema de reclamação. Esse é o menor dos problemas. O problema
para a pessoa mesmo, para o associado. Imagina, se ele tem lá um problemão, antes ele estava pagando 1.000 de parcela, ele vai pagar 2.000, né? O juros sobe e ele paga muito mais. Nossa, aí começa a complicar, né? Começa a complicar para ele, porque ele não estava previsto isso no orçamento dele, né? Então é bem isso. Bom, diante desse cenário todo, né? Passei o cenário negativo. Calma, gente. Vamos lá, vamos respirar. Vamos até tomar uma água, né? Vamos até tomar uma água, vamos respirar. Que nem dizia o William Bonner lá, né, na Globo. Vamos respirar, vamos respirar. O que dá para fazer nesse cenário, tá? Primeira coisa, reduzir custo fixo. Então a gente tem que olhar para os nossos custos fixos e reduzir. Eu pago aluguel, eu pago água, eu pago luz, eu pago internet. Velho, é a hora certa de conversar com os concorrentes, né? Fazer cotações, conversar com os vendedores, entender o que dá para baixar, o que não dá para baixar. E beleza, uma vez que tu olhou a planilha de custos fixos e entendeu o que dá para baixar e o que não dá, aí sim a gente começa a ir para outros cenários. Se tem crédito, se tem créditos no banco, se tem dívida, ou até mesmo créditos parcelados com lojas, estoque, o que for que seja, tentar negociar prazo. Por quê? Porque quanto mais prazo tu conseguir nesse momento, melhor. Às vezes tu vai pagar um pouco mais, às vezes tu vai pagar um pouco mais até de juro, mas se tu conseguir um prazo maior para tu juntar mais vendas e pagar aquelas parcelas com mais tranquilidade, o ideal é negociar prazos. Existem várias modalidades de empréstimos, de financiamentos que tu consegue pagar só daqui a um ano, né? Capital de giro para empresas é muito comum. Os créditos para capital de giro, às vezes tu consegue jogar para 2, 3 anos. Então, mesmo que tu vá pagar um pouco mais de juro, cara, 2, 3 anos nós temos uma tendência que a Selic comece a cair. Né? Até o final do ano ela já começa a dar uma reduzida. Ela aumentou agora para 15%. A tendência ela é reduzir, pelo menos até 14% ao final do ano. Mas com a inflação alta tudo pode acontecer. Então esse é o primeiro passo, tá? Reduzir custo fixo e negociar prazos. O segundo passo é muito bacana, que é focar em parcerias. E funciona, né? Tipo, quando a gente tem um empreendimento, a força que um empreendimento tem sozinho é pequena. Né? E isso eu falo com todo respeito a todos nós empreendedores. Não é porque a gente não é capaz, ou não é porque nós não somos bons o suficiente para termos força sozinho. Mas quando a gente está sozinho, a gente está sozinho. Né? A gente está sozinho tentando comunicar a 100 pessoas que tu está vendendo um produto. E quando tu soma parcerias, quando tu tem uma parceria, né? Quando tu consegue mais pessoas para o teu negócio ou até mais empresas, velho, tu não vai comunicar mais para 100 pessoas, tu vai comunicar para 200, 300 pessoas. Porque a força que empresas têm, eu achei muito legal esses dias, tinha o Dia dos Namorados, né? E tinha empresas que fizeram parcerias. Produtos de uma empresa que foram vendidos na outra empresa. E isso foi fantástico. Era uma empresa de joias, né? Que vende só joias e que fez uma parceria com uma empresa de cosméticos. E aí lá na empresa de cosméticos vendia os cosméticos. Na empresa de joias vendia os cosméticos. Me enrolei, vamos de novo. Eu estou enrolando a língua porque eu não bebi hoje de manhã. De novo. Lá na empresa de cosméticos... Eu não consigo falar essa palavra, Isa, me ajuda? Cosméticos, é isso, né? Aí, se não tem erro, não adianta, né? Se não tem erro, não é o Júnior, né? Cosméticos, vamos de novo. A empresa de cosméticos, agora eu aprendi. A empresa de cosméticos, é isso, né? A empresa de cosméticos vendia as joias e a empresa de joias vendia os perfumes. Até substituir a palavra porque acho que eu bebi vinho. E aí esse é o detalhe. Quando você faz essa troca, quando você consegue fazer essa troca, tem muito mais força. Porque não é que é uma venda casada, mas é uma venda em parceria. Pensa você indo lá na loja comprar uma joia, aí o vendedor, que é um bom vendedor, ele vai dizer assim... quer aproveitar, comprar um perfume, esse perfume é importado, ele está na promoção, tu pode complementar o teu presente. Isso é um vendedor, palmas para o vendedor, né? Pena que eu não vou mencionar a empresa, porque né, a gente vai estar fazendo propaganda, mas isso é um vendedor nato, né? Quando ele consegue te valorizar, te receber e te dizer que ele tem os produtos à disposição. Então parcerias funcionam muito nesse momento de crise, tá? O
que funciona muito também é vender menos, mas vender com constância, tá? O que significa isso? Vamos pegar o exemplo de imóveis, né? Nesse momento da economia, tu vender um pavilhão de R$1 milhão, cara, é mais difícil. Porque qual que é o investidor, qual que é a empresa que vai comprar um pavilhão de 1 milhão ou um terreno de 1 milhão para construir um pavilhão de mais 1 milhão? Como é que tu vai fazer isso se está no momento que a economia está travada e não está tão interessante investir num negócio novo? A não ser que seja uma empresa ou um empreendedor com muito capital de giro. Daqui a pouco esse empreendedor tem outros negócios que estão dando um resultado e ele consegue investindo em outro negócio para o futuro. Então vamos lá, parte por parte. Vender com um ticket mais baixo, se tu tem um imóvel lá de 100 mil, 200, tu consegue atingir aquele público que vai comprar por um valor reduzido, mas a constância, vender um imóvel de 100 mil a cada 15 dias, a cada um mês, é muito melhor do que tu vender 1 milhão uma vez por ano. Né? A construção disso, a referência disso é muito melhor. E isso funciona para todos os tipos. Produtos. Tu tem lá na tua loja, por exemplo, uma camiseta de R$500, né? E tu tem uma camiseta de 100. É melhor demorar 5 meses, 2 meses para vender a camiseta de 500 ou vender 10 camisetas de 100 para várias pessoas surtidas, né? Vender uma de 100 e fazer uma promoção da outra para 80. Então, o ticket, quando tu reduz ele e consegue manter uma constância, é uma baita jogada para esse momento da economia. Não adianta. A gente às vezes quer vender e vender tickets altos, só que é um momento que as pessoas estão mais cautelosas. Elas estão acessando informações, o podcast, o jornal, o rádio, para entender aonde elas aplicam o seu dinheiro. Esse é a questão. Basicamente, se tu tá com pouco dinheiro, cara, bota esforço, criatividade e relacionamento pro jogo. Esforço, criatividade e relacionamento. Esforço porque sem vontade, sem capricho, né, ninguém vai a lugar nenhum. Tu tem que caprichar. Ponto. Colocar uma estratégia, colocar uma agenda, colocar prazos para ti mesmo e não com o objetivo de se cobrar, para ficar ansioso, mas para cumprir mesmo, tá? Criatividade. Hoje tem a inteligência artificial que nos ajuda muito, mas assim, desafie-se. Né? A inteligência artificial, ela monta uma ideia, ela monta um projeto, se tu quiser, o ChatGPT faz tudo para nós. Mas quanto mais criatividade humana, mais autêntico, mais sincero fica. É que nem agora há pouco que eu errei, me enrolei na palavra. Velho, não tem coisa melhor do que a gente errar e rir dos seus erros. Quando a gente começa a querer fazer tudo muito certo, né? Querer fazer muito controlado, as pessoas se distanciam de você. E compartilhar as coisas que você sente e os seus fracassos funciona demais. E aí vem o relacionamento. Relacionamento não é mais feito só de palavras bonitas e de falar bonitinho. É feito também da gente falar dos nossos fracassos e daquilo que a gente faz de errado, aquilo que a gente sente falta. Então, é o momento certo para a gente criar relacionamento. Lá vou eu falar de novo, Isa, do marketing, né? Empreendedores, pare com essa história de cortar o marketing agora em momento de alta de juros, tá? Por quê? Porque agora é o momento de você investir no marketing, divulgar o teu negócio. Por quê? Porque quando a economia abrir de novo, quando o consumo voltar, as pessoas vão lembrar. Né? Bah, né? Aquela roupa, né? Daquela marca que eu não podia comprar, agora eu vou comprar. Os empreendedores que compram estoques também, bah, aquele estoque que me reduziria custos, que me aumenta a quantidade de clientes, aquele estoque da empresa X, agora é o momento certo de comprar. E cara, tem que fazer o marketing e tem que manter o relacionamento. A cada um mês, a cada 2 meses, chamar e dizer: fulano, como é que tá aquela ideia de investir no marketing, de comprar um novo estoque, de fazer aquela reforma na tua empresa, no teu estabelecimento? Como é que tá essa ideia? Ah, fulano, ele vai responder: ainda não está no momento certo porque ainda o consumo está baixo, né? E você vai mantendo o relacionamento, se colocando à disposição e as pessoas vão lembrar. Esse é o jogo, essa é a jogada. Para finalizar, eu tenho um recado simples, direto,
Mas para sintetizar esse momento de economia, essa alta de juros que a gente está vivendo e esse baixo consumo, né, alta inflação, o cenário muda, tá? Nada é para sempre, o cenário muda, mas a nossa atitude diante dele é que faz a diferença. Ponto. Então o cenário de juros ele vai mudar, vai baixar juro, vai voltar o crédito. Vai. Isso é mercado, tá? O mercado não é à toa que ele começa com M, tá? A palavra mercado começa com M porque significa volatilidade. Ou seja, sobe, desce, sobe, desce. Então, o cenário ele muda, mas o que te mantém no jogo é a tua atitude de fazer a diferença. E aí, eu quero pedir para você compartilhar, mandar para a pessoa, para o empreendedor que está ligado no cenário, que quer entender o cenário, quais são as estratégias, o que pode ser mudado. Até porque a gente precisa e escolhe caprichar. Capricha porque cada dia é uma chance de fazer melhor. Até o próximo.